Olá, querida alma. Que bom te ter aqui. Eu fico feliz em tu ter manifestado interesse por essa ferramenta que mudou completamente a minha vida, que foi o Teta Healing. Então, a primeira coisa que eu quero te responder aqui é como você pode usar o Teta Healing na sua vida. Como talvez você tenha visto no vídeo da Ivete Sangalo, lá no meu Instagram, foi um vídeo que viralizou aí, né, onde tem a Ivete Sangalo usando o Teta Healing antes ali do show dela, falando o que a gente chama aí, né, fazendo o que a gente chama de uma manifestação, né? Inclusive, eu já ouvi que a Ivete usa diariamente o Theta Healing nas suas atividades, shows, e não dá para negar que a Ivete é alguém que conquistou muito sucesso, prosperidade e é alguém, né, muito alto astral, feliz. E o Theta Healing me trouxe coisas muito parecidas. O Theta Healing me tirou de uma depressão, de uma ansiedade, de vícios e um burnout quando eu conheci ele lá em 2019. Eu estava no famoso, né? Um lugar que eu digo que muitas vezes a gente vai passar na nossa vida, mas é um lugar que ninguém tira selfie lá, né? O fundo do poço. Um lugar também muito interessante para a gente encontrar recursos internos para transcender essas dificuldades e sair delas, né, muito mais empoderados, né? Então, eu nunca vou esquecer que quando eu conheci o Theta Healing, veio a primeira grande crença que eu quebrei na minha vida, que dizia o seguinte: o sucesso só é obtido através do sacrifício. Gente, quando eu olhei para minha vida naquela época, eu vi que tudo era sacrifício. No meu profissional, eu era um workaholic, eu trabalhava 12 horas por dia, fins de semana, feriado, era massacrante e eu estava infeliz. Na época eu tinha buscado essa felicidade que a nossa sociedade e cultura oferece, que vai dizer estude arduamente, faça um curso na faculdade, um estágio, seja efetivado, consiga um cargo de gerência para você ter dinheiro, comprar uma casa, carro, viajar nas férias. Eu busquei tudo isso e poderia dizer que alcancei êxito nessa busca. Só que quando eu cheguei lá no final do arco-íris, não tinha pote de ouro nenhum. Pelo contrário, eu estava cansado, sobrecarregado, com dores no corpo, né? Tinha desenvolvido essa ansiedade, burnout, vícios. Então, com o Theta Healing, eu acabei entendendo que eu tinha comprado um monte de falsas verdades sobre a realidade que a sociedade, os meus pais, a minha família me passou, na escola, a religião. Isso que a gente chama, né, no Teta Healing de crenças. Eu tinha comprado um monte de crenças limitantes sobre a realidade. Eu tinha comprado um mapa errado da realidade, da felicidade. Por isso que eu não estava encontrando ela. E aí, então, eu trabalhei lá nessa primeira formação de Teta Healing essa crença, né? O sucesso é obtido através do sacrifício. E, gente, foi questão assim, ó. Em um ano, a minha vida mudou de tal maneira, eu saí de um relacionamento amoroso onde ele estava se dando a partir do sacrifício. Eu estava lá no lugar de salvar, de me doar para minha parceira. Eu saí desse trabalho porque eu percebi que ele não fazia mais sentido para mim, né? Porque eu me apaixonei pelo Teta Healing, pelo esse mundo das terapias, da espiritualidade e surgiu ali um desejo de levar isso para o mundo. Eu me mudei, saí de um centro urbano para morar mais perto da praia, em contato com a natureza. Eu mudei completamente o meu círculo de amigos na época, né? Era um círculo que eu estava envolvido mais, sabe, bebedeiras, festas. Minha vida mudou completamente. E qual é o grande diferencial do Theta Healing que ele pode trazer para a tua vida? Tudo gira em torno da famosa onda cerebral Theta. Tá até no nome, ó. Theta Healing. Theta é essa onda cerebral Theta e Healing vem de cura. E olha que bonito, né? Theta no alfabeto grego significa alma. Então o nome dessa técnica é a cura da alma. Para tu entender mais tecnicamente, inclusive através da ciência, eu vou te mostrar aqui o que que são essas ondas cerebrais, né? Para tu ver o quanto ah, tu começar a usar essa onda teta na tua vida pode te trazer uma mudança exponencial. Então, eu vou te mostrar aqui um desenho, tá? De novo, isso aqui é ciência, tá? A ciência hoje consegue medir essas ondas cerebrais. E aqui estão os diferentes quatro estados, tá? Essas ondas cerebrais, o que que varia aqui, né? A velocidade da atividade cerebral, que é medida em hertz por segundo. Então, é de cima para baixo. Aqui em cima está a onda mais agitada, atividade mental mais intensa, depois vai reduzindo essa atividade. Então, aqui em cima, a gente tem essa primeira onda, que é a onda beta, que é a que eu estou agora, que é o famoso estado de vigília.
quando eu estou acordado, pensando, falando, executando. Só que qual é a grande questão aqui? Quando a gente está em beta, a gente tem um acesso fácil à nossa mente consciente, racional, né? A gente fica lá pensando, planejando a vida, pensando em cenários futuros, às vezes remoendo o passado. Só que acesso à mente consciente, mas a mente subconsciente, pum, tá bloqueada. Em beta, tu não consegue acessar ela. Só que quando tu reduz esse teu estado cerebral para uma onda alfa, que é um estado já de mais relaxamento, os primeiros estágios de uma meditação ali simples, tu começa a abrir essa porta do subconsciente. E um pouco mais profundo ainda tem a famosa onda teta. Aqui teu subconsciente faz assim, ó. E aí vamos, né? Segundo a ciência, 5% da tua mente é esse consciente que tu acessa com a onda beta, mas existem outros 95% que são o seu subconsciente. E é aqui que estão todos os conteúdos que fazem, que te movem na vida. Aqui estão as crenças limitantes, memórias emocionais, traumas, mas também, né, todos os seus potenciais, né? Porque esse subconsciente também, né, quando tu consegue transcender e acessar ele, tu consegue acessar as tuas porções também mais elevadas e divinas, como o teu eu superior, como a fonte da criação. Então, o grande diferencial do Theta Healing é essa onda teta. Ou seja, a onda teta, ela permite com que tu transcenda as limitações do ego e consiga acessar essas esferas mais elevadas do cosmos. Porque na época, gente, quando eu conheci o Theta Healing, eu já estudava a lei da atração, mecânica e física quântica, assistia um monte lá do Óleo Couto, e eu tentava aplicar aquilo na minha vida. Tentava fazer afirmações positivas lá da Lois e Rei, mas eu não via mudanças significativas na minha vida. Então, o Teta me mostrou que tudo que eu estava fazendo lá, eu estava sempre nesse estado de vigília, né? Nessa onda beta que ela é fraca, porque a parte consciente da nossa mente ela é muito pequena. Eu ficava ali numa racionalidade e as mudanças não aconteciam efetivamente. Pega afirmações positivas mesmo, né? Elas têm eficiência? Tem, mas é um processo muito mais lento, porque imagina, você está lá na mente racional, repetindo, tentando reprogramar a mente por repetição. Isso aqui é muito mais lento, porque lá embaixo, nesse subconsciente, estão todas as crenças limitantes que te levam para um lugar oposto às tuas afirmações positivas. E a gente sabe que, por exemplo, uma afirmação positiva, tu vai fazer ali 5, 10, 15, 20 minutos durante o teu dia, ou por mais que tu tente manter uma rotina, não vai passar de 1 hora. Mas nas outras 23 horas do teu dia, quando tu está no teu automatismo, que pensamentos surgem na tua mente? Tu vive constantemente preocupado, né, pensando em cenários futuros, com medo, né, se sentindo incapaz, inseguro, não vou dar conta. Será que é para mim isso? Será que não é? Observa, isso é ciência, gente. Para cada 5 pensamentos negativos que a gente só tem um positivo. Por quê? Porque as crenças, elas alimentam os nossos pensamentos. Teus pensamentos não vêm do nada. Tu percebe eles surgindo na tua mente do nada. Mas por trás, lá nessa camada subconsciente, estão as crenças. Então, por exemplo, se eu tenho lá embaixo uma crença, uma memória de incapacidade, quando surgir na minha vida uma situação, um desafio para eu resolver, para a pessoa que tem essa crença de incapacidade, que tipo de pensamento tu acha que vai saltar na mente dela? Vai vir o pensamento de eu não vou conseguir fazer isso. Ou é muito difícil. É mais fácil para os outros. E quando eu vou procrastinar aquela atividade, eu não vou conseguir fazer. Por quê? De onde vem isso? Vem da crença. De repente, imagina um cenário de numa empresa, um chefe vem e dá uma tarefa nova para 2 pessoas. Por que que na cabeça de uma brota a ideia de eu não vou conseguir fazer isso? É muito difícil. E na outra, de uma outra pessoa brota eu não sei como, mas eu vou conseguir fazer isso. Crenças, tá? Que estão nessa camada subconsciente. E o Teta Healing acessa esse lugar. Gente, quando eu comecei a realizar esses mesmos processos, até as afirmações positivas também, mas aí comecei a usar as manifestações, né, que é o que a Ivete Sangalo, por exemplo, usou ali antes do show, através dessa onda teta. Vocês não têm ideia da quantidade de coisas que começaram a chegar para mim. Eu abandonei, né, essa carreira de sucesso no mundo corporativo e estava cheio de medo, achando que, nossa, como terapeuta, como professor, eu não vou conseguir faturar tanto, porque eu tinha um grande salário, eu tinha uma carreira realmente de sucesso, uma gerência numa empresa grande. Só que eu acabei com o tempo ganhando, hoje eu ganho 5 vezes mais do que eu ganhava lá. Né? Tenho uma vida muito mais leve, com tempo para mim, consigo praticar meditação, vou todos os dias à praia. Hoje eu moro num lugar que lá atrás era,
o meu destino de algumas férias espremidas, né? Que é Florianópolis, um lugar encantador. Eu gosto muito de trilha, natureza, praia. Hoje eu tenho acesso a isso o dia inteiro. Trabalho no online, então minha vida mudou completamente depois de eu fazer isso. O Theta Healing, gente, também, ele abriu a minha intuição, a minha conexão com o espiritual, com guias, mentores espirituais, porque esse mundo espiritual, ele se manifesta nessa onda teta. A onda teta é tida como uma onda espiritual. A ciência tem descoberto cada vez mais maravilhas sobre ela. Ela é a onda da cura, onde ressignificar tudo é muito rápido, né? Uma criança, por exemplo, até os 7 anos de idade, ela opera nessa onda teta. E a criança, se tu for olhar, ela é uma máquina de aprender, de absorver, de criar criatividade. Então era uma onda muito especial e através de um processo meditativo muito simples que tu aprende lá na formação, tu começa a acessar ela e tu vai treinando cada vez mais, né? Quando vê esse estado cada vez te conduz mais no teu dia a dia. E é outra história tu ser conduzido pelo espiritual comparado a ser conduzido pela onda beta, lá que é mais a onda do ego, onde a gente quer controlar tudo. Porque a grande verdade é que te mentiram lá na escola que você só tem 5 sentidos físicos. Te mentiram que a tua imaginação é algo infantil, algo fantasioso. Pelo contrário, a imaginação é o fio que te conecta, que conecta a mente física à mente espiritual, né? Desde o teu eu superior até a fonte da criação. Tem um cientista, que é um gênio, Nikola Tesla. Olha o que ele nos disse. Meu cérebro é só um receptor. Existe no universo um núcleo de onde obtemos conhecimento, força e inspiração. Só que o grande ponto é que para você acessar essa fonte, essas esferas mais elevadas, tu não consegue isso através desses 5 sentidos físicos. Tu vai precisar dos teus sentidos intuitivos. No Theta Healing a gente aprende que além desses 5 sentidos físicos, tu tem outros 4 sentidos intuitivos. Ou seja, na verdade são 9 canais, não só 5. Esses 5 percebem esse mundo físico, que é importante também, mas tu tem outros canais para perceber o não visível. Pensa comigo, matematicamente falando, quem será que está mais em vantagem? Uma pessoa que usa esses 5 sentidos físicos para perceber a realidade ou uma que tem 9 canais para obter informações do que está me rodeando? Se eu obtenho mais informações do que está me rodeando sobre a minha realidade, naturalmente, eu vou ter mais informação, mais base para tomar melhores decisões. Quando eu conheci, né, o Theta Healing, comecei nessa busca, né, por enfrentar aquelas dificuldades lá atrás, eu lembro que todo mundo me dizia: tu tem que te autoconhecer, tu tem que explorar a tua espiritualidade, mas ninguém me dizia como. Tá, entendi como eu faço isso. Eu ficava correndo de um lado para o outro. Por que que eu gostei tanto do Teta Healing? Porque o Teta Healing me deu uma metodologia, um método de como eu me autoconheço, como eu exploro esse subconsciente e todos os conteúdos limitantes que tem aqui dentro. Não só exploro, mas como identifico aquilo que está criando limitações lá fora e libero esses conteúdos da minha mente subconsciente. Teta Healing me deu uma metodologia para eu entender, tá, o que que é essa espiritualidade? O que que é esse algo maior que nos move? Né? Eu lembro de aprender algo lá na formação, que eu já vou falar em seguidinho para vocês, que foi os planos da existência, né? Os 7 planos da existência. Quando eu não entendia, não conhecia o Teta Healing, eu achei que só tinha esses 3 últimos planos, que é o reino, né, animal, vegetal e o reino mineral. Só que existem outros 4 planos: o reino dos espíritos, o reino dos anjos da guarda, que é a nossa origem, né, onde o nosso eu superior fica, o reino das leis universais que regem toda a vida. Então, entender essas leis fazem tu entender como a realidade realmente funciona. E aí tu começa a te alinhar com essas leis e a tua vida começa a fluir. E o último dos reinos, o último desses planos, né, é a fonte da criação. Todo e qualquer processo dentro do Theta Healing se dá através dessa conexão com a fonte da criação, que, como o Tesla falou, é uma fonte infinita de conhecimento, onde tudo é possível, tudo se descria e cria imediatamente. Ou seja, eu consegui ampliar a minha conexão com o espiritual e fora de um paradigma religioso. Teta Healing não é religião. Teta Healing explica, às vezes eu acho que Teta Healing até de certa forma tanto quanto cético, sabe? Porque ele simplesmente diz que, olha, existe uma energia criadora que organiza todo o universo. Tu é uma parte dessa energia e tu pode te conectar a ela para criar realidades nesse universo, desse universo, a teu modo.
a partir da tua alma. Então, o Teta Healing refina o teu contato também com o teu eu superior, que é essa parte tua que sabe o que tu veio fazer aqui, sabe quais são os grandes planos, sabe qual é o caminho da tua felicidade. Então, depois do Teta Healing, eu parei de buscar inspiração no mundo, no que as pessoas me diziam, os gurus da internet me diziam, e comecei a buscar inspiração nesse espiritual. E eu amei tanto o Teta Healing e esse mundo do, né, do autoconhecimento da espiritualidade que nem eu falei, eu abandonei essa carreira de sucesso no mundo corporativo. Lá na época as pessoas diziam que eu estava ficando louco, né? Tinha 10 anos de trabalho para levar isso para o mundo. Uma parte minha sentiu, não, o universo, as pessoas precisam entrar em contato com isso para viverem a sua verdade. E aí eu me desenvolvi em outras técnicas, né? Obtive uma certificação internacional lá em 2021 para ensinar o Theta Healing para as pessoas e venho fazendo isso. Já formei mais de 1.000 pessoas nessas formações, né? E conforme eu te prometi, eu tenho uma formação que vai acontecer de Theta Healing. Já vou falar as datas, tá? Só que até antes de falar da formação, né? Para quem é essa formação de Theta Healing? Primeiro, para quem busca se autoconhecer e refinar a sua conexão com a espiritualidade. Então, a grande verdade é que não importa o desafio que tu esteja enfrentando hoje. Chegam pessoas para fazer a formação com os mais variados dilemas, desde dilemas na vida amorosa, uma vida onde eu não consigo atrair um parceiro saudável, ou estou dentro de uma relação e a relação não flui, estou diante de um término, problemas, né, financeiros, se tem dificuldade de prosperar ou se gasto desenfreadamente, questões do profissional, chegam pessoas, né, diante de uma transição de carreira, ali não conseguindo fazer essa mudança. Pode ter certeza que se tu vive desafios nessa área da vida, existem crenças limitantes e bloqueios emocionais por baixo de tudo isso que estão impedindo de tu avançar, viver mais paz e harmonia. Chegam pessoas com questões físicas também, de doenças como depressão e ansiedade, como eu cheguei, ou desde doenças físicas. Porque o Teta Healing lá atrás, ele nasceu, né, a criadora da técnica, a Vaiana Steibel, tudo começou quando ela desenvolveu um câncer. Os médicos disseram que ela não tinha o que fazer, que ela iria morrer em determinado tempo. Ela não acreditou naquilo. Ela tinha uma profunda fé e começou ali esse trabalho de conexão com a fonte da criação, né? Meio sem querer, vamos dizer assim, ela começou a acessar essa onda teta, começou a se conectar com esse divino. Então ela realizou o processo de cura nela mesma com o Theta Healing. E aí ela foi aprendendo um monte de coisa, começou a canalizar, obter uma série de informações desse núcleo, dessa fonte universal e criou toda essa estrutura do que é o Theta Healing hoje. Então o Theta Healing tem um vasto histórico de cura de doenças físicas. Ou seja, não importa o dilema que tu está carregando, que nem eu trouxe, o que está por trás são crenças limitantes, você não precisa te conhecer para saber isso, né? E na formação de Teta Healing, tu vai aprender a identificar esses conteúdos, essas crenças e bloqueios e aprender de forma rápida, simples. Lá na formação mesmo tu já vai fazer isso, a liberar esses conteúdos da tua camada inconsciente. E assim a vida muda. Vou te mostrar inclusive agora aqui uns relatos de pessoas que fizeram o curso e tiveram questões físicas curadas, ok? Então eu vou te mostrar, gente, o que que tu vai aprender nessa formação, tá? Ela vai. Depois eu te falo as datas. Primeiro eu quero te mostrar o que que a gente vai ter nela. Deixa eu abrir aqui o mapa. Bueno, vou compartilhar uma tela com vocês. Então nós temos aqui, tá? Comecei pelo onde, tá? As minhas formações, gente, meu trabalho ele é sempre ao vivo e no online, tá? Assim eu tenho um alcance, graças a Deus meu trabalho hoje, né, tem um nível nacional, inclusive internacional. É muito comum pessoas do exterior, os brazucas aí espalhados pelo mundo, né, estarem fazendo essa formação. Então eu não consigo fazer mais no presencial porque graças a Deus meu alcance é muito grande. Tá? O que que tu vai aprender lá nessa formação básica, tá? Esse é o nível um. Tem outras formações, né, de Teta Healing. É válido falar que essas primeiras formações, o básico, o avançado ali, normalmente as pessoas procuram para se autoconhecerem, para se curarem, né, e desenvolver essa espiritualidade. Mas o Teta Healing também é um caminho para quem quer se tornar terapeuta, quem quer ser um Teta Healer, que a gente fala, né? Só que para isso tu vai precisar fazer formações bem mais avançadas, tá? Se tu já tem alguma técnica, por exemplo, energética que tu utiliza, pode ter certeza que o Theta Healing pode ampliar a potência dessa técnica, né? É muito comum pessoas que fazem a formação de Theta fazerem tudo. Eu sou constelador, por exemplo, também. Eu acesso o campo da constelação nesse estado de frequência Theta. Tem reikianos que fazem a formação e aprendem, entram em Theta para realizar.
O reiki, ou seja, tudo se potencializa quando nós estamos em teta, tá? Então, o que que tu vai aprender nessa formação básica? Primeiro lá, ó, a reconhecer e liberar crenças limitantes em você ou no outro. A desbloquear medos, ressentimentos e memórias emocionais. A realizar limpezas de energias nocivas em você, no outro e no ambiente. Limpezas energéticas, né? A gente chama. Você vai aprender a harmonizar os seus chakras. Todas as manhãs, gente, eu acordo e faço isso. Eu tenho um ritual. Eu entro em Teta, me conecto a esse núcleo universal, realizo essa limpeza em mim. 10, 15 minutinhos eu consigo fazer isso. Coloco toda uma intenção, que nem a Ivete fez ali antes do show, né? Toda uma intenção para eu ter um dia incrível. E de fato, os meus dias têm se tornado cada vez mais leves. Então, tu vai aprender também a se conectar e estreitar a relação que tu estabelece com o teu anjo da guarda, guias e mentores espirituais. Vai aprender a fazer leituras intuitivas, né? Leituras intuitivas de algo que está por vir, uma leitura intuitiva numa outra pessoa. O que que é um intuitivo, né? É uma leitura onde eu percebo aquilo além do óbvio, além do não físico, né? Eu costumo brincar, né? Depois que tu tem Theta Healing e tu desenvolve esse sexto sentido, às vezes uma pessoa tá mentindo pra ti e tu sabe. Tu chega no ambiente, tu sabe que aquele ambiente não é pra ti, ou seja, tu começa a perceber a realidade com muito mais riqueza de detalhes, porque nós somos seres multidimensionais, seres espirituais, almas dentro de um corpo físico. Se tu vive a tua vida só dentro da fisicalidade, tu está vivendo metade. Existe uma outra realidade absurdamente imensa disponível aí para ti. Só que tu tem que capacitar, né, desenvolver esses órgãos intuitivos para acessar ela. Porque é como um músculo. Se tu não exercita esses canais intuitivos, eles atrofiam. E que nem eu falei, a sociedade lá nem diz que eles existem para ti. Então, via de regra, a gente não desenvolve eles, né? E acaba vivendo muito menos do nosso potencial. E aí, de repente, na nossa vida lá, a gente não alcança os resultados que a gente quer. Eu sou obrigado a dizer: mas tu tá vivendo pela metade. Tem uma porção tua que é a mais poderosa de todas que está esquecida, negligenciada, ou que tu não desenvolve. Ou talvez tu tenha até um conhecimento sobre isso, sabe que isso é importante, tem até a tua intuição aí, mas tu não faz um desenvolvimento, né, consistente para realmente explorar tudo isso que tem aí. Então tem uma outra parte aqui também tem uma parte do curso que é totalmente voltada para relacionamentos amorosos. Então a gente faz vários desligamentos energéticos de relações passadas, porque essas energias tendem a atrapalhar suas futuras relações. A gente faz resgate de fragmentos da tua alma, né? Então, nessas relações onde há um forte envolvimento emocional, é muito comum a gente perder literalmente a nossa energia. Se a gente passou por traumas lá atrás, essa energia fica perdida também. Abusos, uma empresa ou uma instituição como uma igreja que tu te doou horrores, tudo isso faz a gente perder energia, esses fragmentos de alma. Mas com o Teta Healing a gente consegue resgatar tudo isso para o quê? Para tu ganhar poder pessoal. Então, o Teta Healing no profundo, gente, ele é uma técnica de empoderamento, ele te dá autonomia emocional, mental, né? Para tu tocar a tua vida a partir do grande mestre que tu é. Sim, tu é um fragmento do divino criador. Tá? A gente aprende também a manifestação, essa ferramenta é maravilhosa, foi a que a Ivete estava usando ali antes do show, né? Onde através dessa onda teta, isso na lei da atração eu vi um pouco lá atrás, né? Quando eu vi o documentário O Segredo. Só que o segredo faz, né? Às vezes só a partir de uma imaginação ali que eu começo a criar na minha mente na hora. É eficiente até. Agora experimenta fazer isso num estado teta. Experimenta fazer esse processo de meditação que tu aprende durante o curso ali, no segundo dia tu já está entrando em teta facilmente, e aí coloca esse pensamento hiperfocado em algo que tu deseja. É outra história. Fora que o teta ensina a tu te conectar à fonte, para a fonte dizer o que é melhor para ti. Porque tem uma armadilha nessa historinha de manifestação. Tu tem um monte de memórias, né, do que a sociedade te disse, do que vai te fazer feliz, aí tem um monte de gente que fica gastando tempo querendo manifestar um monte de coisa material, eu quero um carro importado, quero mais dinheiro, tu nem sabe se tu realmente precisa. Muitas vezes isso vem de uma falta, de uma carência lá da tua infância e tu acha que se tu obtiver aquele bem material tu vai ser feliz. Tem armadilhas aí nessa esfera da manifestação e o Teta Healing, né, na formação tu vai aprender a como manifestar a partir da tua alma, não a partir das carências do ego, tá?
Tu vai aprender também a te conectar puramente com a fonte da criação a partir dessa meditação teta e também, por último, ali compreender a estrutura vibracional do universo, esses sete planos da existência. Tu vai entender em detalhes o que que é esse mundo, né, espiritual. Tu vai aprender a te relacionar com ele, a obter informação e poder para criar a realidade dos teus sonhos. Depois a gente tem aqui os entregáveis. Então, para quem for fazer a formação, tu ganha um livro físico da introdução ao Teta Healing, um livro maravilhoso que vai explicar em muito mais detalhes do que eu estou trazendo aqui, são quase 400 páginas. Tu ganha um manual prático que a gente usa nas atividades ali durante a formação e uma certificação internacional como praticante de Teta Healing, diretamente da sede do Teta Healing lá nos Estados Unidos. Tu ganha uma certificação internacional para atuar com o Teta Healing, tá? Antes de mostrar o investimento, eu quero mostrar alguns feedbacks, tá, de pessoas que participaram da formação. Então, deixa eu botar a tela aqui para vocês. Aqui. Bueno, então a gente tem essa querida aqui, ó. Olha o que ela escreveu. Deixa eu aumentar a tela. Enfim, dá para ler ali, né? Cauê-sama, minhas cocriações feitas com Teta. Muita gratidão a essa técnica. A alma gêmea mais compatível que cocriamos no curso chegou. A gente faz isso também, tá, gente? A Vaiana Staibo, a criadora, fala que é um direito divino nosso, né? Atrairmos nossa alma gêmea. Lá a gente faz uma manifestação da sua alma gêmea. E ali, essa querida aí que fez o curso falou, né? A alma gêmea mais compatível que cocriamos no curso chegou. E a casa, ela manifestou uma casa. E a casa que eu cocriei chegou na mesma semana que eu visualizei com 100% do que eu pedi. Esse processo de visualização a gente aprende lá, tá? Depois a gente tem aqui, ela botou assim, ó, quero te agradecer pelo curso Teta Healing, foi uma experiência incrível e transformadora para mim. Na primeira semana, consegui entrar em Teta com facilidade e tive resultado muito significativo. Há 2 anos eu sofria com oscilações hormonais e muitas espinhas nas costas. Já vinha passado por vários médicos tentando diversos tratamentos e nada resolvia. Meu primeiro Teta Healing foi direcionado para encontrar um tratamento eficaz e, como por mágica, minhas costas começaram a limpar e meus exames agora estão todos dentro da referência. Foi algo realmente poderoso. Gente, ela já tinha gastado uma grana preta tentando resolver essas questões. E com o Theta Healing, usando tudo isso que eu estou falando, né, liberando crenças, realizando esse processo de cura, o problema se resolveu. Aqui tem uma outra querida que escreveu o seguinte: estou fazendo a prática desde antes do curso e estou me sentindo muito bem. Tenho uma nova visão sobre a vida e os acontecimentos. Era realmente isso que eu buscava para a minha vida: viver uma rotina mais leve e confiante. Gratidão. Essa aqui é outra querida, a Ju. Então ela botou lá no grupo, né, depois do curso. Muito bom dia, grupo. Queria compartilhar com vocês esse vídeo de hoje, pois hoje, dia 5, fechamos praticamente um mês do curso. Estou muito feliz porque coloquei como parte da rotina esse alinhamento em teta e eu tenho conseguido fazer todos os dias depois do curso. Falhei uns 2 ou 3 de 30 e eu sempre gravo. Eu sempre gravo tudo. Hoje, especialmente, foi muito especial. Eu fiquei tão emocionada que a única sensação que eu tinha era de estar no colo do Criador, sendo abraçada, amada e abençoada. Que lindo viver tudo isso. Obrigado a todos vocês e especialmente ao Cauê. O próximo curso, com certeza, está nas metas de 2026. Então, essa querida aqui, gente, ela colocou isso em prática, comentei. Simples, de manhã, tu faz essa meditação, usa essas ferramentas que tu vai aprender e olha ali os relatos dela, gente. Uma vida muito mais leve, de satisfação. Então, agora, para finalizar, falando da formação, aqui eu não botei as datas, né? Deixa eu incluir aqui então. Esse quando? Quando vai ser? Então, a próxima turma é agora, 22, 23, 24 de maio, ao vivo e online. Então, é na sexta-feira, das 19 às 22h30. Depois, sábado e domingo, das 8h45 às 19 horas, tá? Claro que a gente tem intervalos ali de almoço, coffee breaks, tá? Mas é realmente imersivo, tá? Eu preciso que vocês estejam mergulhadas ou mergulhados, né, dentro dessa formação
para tu viver todos, né, todas as curas. A formação em si, gente, eu, enquanto condutor de vocês, eu realizo ali uma série de processos de cura em vocês. Então, eu costumo brincar que uma formação de Theta Healing deve equivaler a umas 20 sessões de Theta Healing individuais, se tu fosse fazer, porque é um grande caldeirão ali, né, de cura. E qual o investimento? 12 vezes de 169 no cartão ou 1.690 à vista no Pix. Agora eu vi que eu não estava compartilhando a tela com vocês. Deixa eu botar aqui então. Pronto, agora sim, ó. Então tá aqui, ó, o que eu escrevi. Quando? 22, 23, 24 de maio, sexta, das 19 às 22h30 e sábado e domingo das 8h45 às 19, tá? E o investimento está aqui. Até 12 vezes 169 no cartão ou 1.690 à vista no Pix, tá? Para mais detalhes, gente, fazer a tua inscrição, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link com o WhatsApp para tu chamar, tá? Vou deixar ali também o link de inscrição para se tu quiser fazer no cartão de crédito ou também a chave Pix. Aí tu realizando esse pagamento, é só tu enviar o comprovante para esse WhatsApp que está aí, para a gente já te enviar o livro físico, te incluir no grupo e tu participar aí da formação. Se tiver alguma outra dúvida que não sanei aqui, chama no WhatsApp lá o meu pessoal do suporte, tá? Eu ficaria imensamente feliz de te mostrar uma nova realidade, porque foi o que aconteceu comigo lá atrás, né? Foi realmente um divisor de água. Em 2019, a minha vida mudou completamente. Morreu um Cauê embasado, né, nessa inspiração mais mundana para nascer um Cauê espiritual, conectado à fonte, aos meus guias espirituais. Então, por hora é só isso. Um abraço na alma e espero te ver pessoalmente lá na formação.